Fala galera, que bom ter vocês aqui com a gente para esse último episódio da série Que Vilão Sou Eu, aqui no Pipocrente. E hoje a gente vai aprender 3 coisas. A primeira delas é o que eu e você temos a ver com o Darth Vader. Acho que o vilão mais conhecido e mais famoso da cultura pop. A gente também vai aprender como as nossas escolhas influenciam na nossa vida. E também como fazer escolhas que estejam de acordo com o nosso código Jedi, não é mesmo? Então, roda a vinheta pra gente ir pro nosso vídeo. Então, gente, antes de começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho e também curtirem o vídeo, que vocês vão ajudar muito a divulgação desse vídeo e ajudar a gente também, né? E o nosso último vilão é ninguém mais, ninguém menos que Darth Vader. Um dos vilões mais icônicos da história do cinema. Talvez só Charlie Chaplin, nosso querido Chaplin, seja uma imagem mais marcante nas telonas do que o Darth Vader, né? Quando ele entra com aquela capa, toca a marcha imperial e vem aquela respiração. E aí é hora, todo mundo sabe que essa é a hora de comer a torta de climão. Star Wars é a franquia mais conhecida da história do cinema, não é mesmo? Então, se você não conhece muito, vou te explicar mais ou menos como funciona. Star Wars, há muito tempo atrás, foi pensado e criado em 3 filmes, que eram o 4, o 5 e o 6. E depois de muitos anos, fizeram um prelúdio com o filme 1, 2 e 3. Então a ordem é meio confusa mesmo. Se você quiser assistir na ordem cronológica, 1, 2, 3. Se quiser assistir na ordem que foi lançado, 4, 5, 6. Então a gente vai te contar como surgiu o Darth Vader, desde Anakin até ele se tornar o vilão mais conhecido da história. Se você ainda não viu Star Wars, é bom a gente avisar que esse vídeo tem spoiler, então para por aqui, depois você volta pra assistir, beleza? Bom, o Anakin, ele era uma criança bonitinha, fofinha, que nasceu em Tatooine, mas era um escravo. You're a slave? I'm a person and my name is Anakin. E vivia com a sua mãe, até que um Jedi, Qui-Gon Jinn, descobre que ele era o Jedi que ia trazer equilíbrio à força. Qui-Gon Jinn? Eu nunca sei falar esse nome. Qui-Gon Jinn. I'm Qui-Gon Jinn. Enfim. Esse Jedi pede pra treinar Anakin, vendo todo o potencial dele. Mas o Conselho Jedi não deixa isso acontecer. The Force is strong with him. He is to be trained then? No, he will not be trained. Com a morte do Qui-Gon, depois de um tempo, o Anakin começa a se tornar muito amigo do Obi-Wan Kenobi, que é um personagem famoso, e também do Palpatine, que é um senador e é recém-eleito chanceler da Nova República. E 10 anos depois, Anakin e Obi-Wan são convocados a irem investigar uma tentativa de assassinato em Naboo da senadora Padmé Amidala, que depois de um tempo, Anakin e ela começam um romance secreto e depois se casam. Lá em Naboo, o Anakin tem um sonho em que sua mãe é raptada e depois é morta pelo povo da areia. Consumido pela raiva e ciente do seu poder, ele vai até Tatooine, caça todo mundo que é do povo da areia e extermina completamente a raça dos assassinos da sua mãe. Durante a Guerra dos Clones, a arrogância de Anakin, de acordo com as vitórias que ele tinha, vinha crescendo demais. E aí a gente já sabe como que isso acaba, né? Exato, ele começa a se tornar uma pessoa muito arrogante. E a esposa dele, a Padmé, né, acaba engravidando. Mas ele tem um sonho premonitório. Ele sonha que a Padmé vai morrer ao dar à luz aos seus filhos. E ele fica muito nervoso com isso e busca conselhos com o Palpatine, que diz a ele que a solução para isso é ele migrar para o lado sombrio da força. Que o lado sombrio ia permitir a ele solucionar esse problema. Darth Plagueis was a Dark Lord of the Sith. He had such a knowledge of the dark side, he could even keep the ones he cared about from dying. Pausa aí, pra quando o Anakin vai pro lado sombrio. Cara, muito triste quando ele mata o Samuel L. Jackson, que é o mesmo ator, né? Que faz o nosso querido Nick Fury, que a gente também ama de paixão. Né? Pois é, e o Samuel Jackson consegue morrer em 2 franquias enormes, né? Ele morre em Star Wars e morre também em Guerra Infinita.
eu queria deixar aqui que a gente já falou do Thanos e falou da morte do Nick Fury. Então, se você quer saber mais, clica no card aqui em cima, não sei aonde, mas vai estar aqui, enfim. Em algum lugar vai estar. Quando acabar esse vídeo, clica e acompanha também. Fechando esse parêntese, a Anakin, depois de consumido pelo medo de perder a Padmé, ele começa a ignorar os conselhos Jedi e começa a lutar pelo lado sombrio da Força. E a partir desse momento, a gente começa a ver não mais o Anakin, mas sim o Darth Vader. A powerful Sith you will become. Henceforth, you shall be known as Darth Vader. A gente percebe que o Anakin ele começa a viver numa dicotomia. Às vezes ele quer optar por pensar e fazer escolhas pro lado sombrio da Força e às vezes ele quer fazer escolhas pro lado luminoso. E a gente muitas vezes tem também essas escolhas diante de nós. E por isso a gente vai fazer uma brincadeira. Eu vou fazer 2 perguntas pro Felipe, ele vai responder e quando mudar a luz do vídeo, ele vai ter que mudar de opinião. Deu pra entender? Eu não entendi o que ele falou. Esse é o quadro Contradiga-se. Então, a primeira pergunta é: Felipe, o que você achou de Ascensão Skywalker? Foi bom ou foi ruim? Olha, eu achei ruim porque a Disney acabou infantilizando um pouco o filme. Então, os personagens são mesmo para ganhar o público infantil, porque a Disney precisa ganhar esse outro público, essa nova geração de gente que ama o Jedi, que ama os Star Wars, então é necessário, mas é problemático. Por quê? Você perde toda a complexidade dos personagens, dos vilões, dos bonzinhos, e fica uma coisa muito lado bom, lado mal, ninguém entende por que o Kylo Ren é muito legal, né? A dicotomia que ele tem, o cara para matar o pai não é uma coisa simples. Então, o filme precisou construir esse personagem de forma muito complexa para que a gente pudesse entender, enfim, esse vilão. Tá, minha próxima pergunta é... Foi bom. Me cortou, mas beleza. Desculpa, eu fiquei nervoso. Então tá, minha próxima pergunta é: o que você acha de Anakin e Padmé como um casal? Anakin e Padmé são um casal muito fofinho. Porque, para começo de história, um romance proibido, né? Todo mundo gosta. É o típico romance que apaixona nossos corações também por eles. Mas o que é proibido é proibido. A gente tem que saber que tem coisa que não pode ser feita. E por isso gerou toda essa confusão. Gerou esse problema do Darth Vader começar a ficar com raiva dos Jedi. Mas os Jedi também são muito atrelados às regrinhas deles. Talvez se eles tivessem mais flexibilidade, talvez o Anakin não tivesse ido pro lado sombrio da Força. Porque o amor dele pela Padmé era um sentimento bom no fundo das coisas. Mas era um sentimento bom que gerou muita coisa ruim. Então, esse foi o nosso quadro Contradiga-se com o Felipe Canongia. E quanto mais Anakin se afastava do Código Jedi, mais escolhas erradas ele cometia. E mais contradições ele cometia, né? E isso ele não percebia, por conta desse afastamento do Código Jedi. E muitas das vezes a gente se afasta do nosso Código Jedi, que é a Bíblia, e a gente comete muitas contradições nesse meio tempo. Durante a sua jornada, o Anakin enfrenta uma série de dramas e conflitos e dúvidas entre escolhas boas e ruins que o fazem decidir de forma muito precipitada e muito erradas, né, várias vezes. Sim, isso é o maior erro, foi negligenciar o Código Jedi que ele aprendeu desde pequeno. É verdade, pra quem não sabe, o Código Jedi é tipo a Bíblia do Jedi, né? Eles têm uma série de regras e essas regras têm motivos. Entre elas, existem a regra, por exemplo, de não matar nenhum oponente desarmado, ou não fazer nada em prol de vingança, e não se casar também, que foi uma regra que o Anakin quebrou. Todas essas regras, como eu falei, existem por um motivo. E o motivo é não deixar com que os Jedi usem a força para o lado negativo dela, e assim acabarem pendendo para o lado sombrio da força. Sim, e Anakin se distanciou desse código quando matou o povo da areia, querendo vingar a sua mãe.
quando ele se casou com Padmé. Então, são várias coisas que afastaram Anakin do Código Jedi e passaram ele pro lado sombrio da Força. A arrogância por se achar muito poderoso fez com que Anakin fizesse uma série de escolhas erradas e que ele fosse dominado pela raiva e pelo medo. Tudo isso porque ele se achava muito poderoso. Inclusive, se você quiser saber sobre relações de poder, a gente falou isso no episódio 2 da série Que Vilão Sou Eu, e o link tá aqui em cima para você conferir lá, sobre o filme O Diabo Veste Prada. E as consequências das escolhas erradas de Anakin foram muito grandes. Primeiro foi a morte da sua mãe, depois a morte da sua esposa. Ele também ficou separado dos seus filhos, que eram gêmeos, e também ele acabou em combate com seu amigo, que era o Obi-Wan, e também teve seu corpo todo queimado num rio de lava. Assim como Darth Vader, nós também precisamos fazer escolhas o tempo todo. E a gente fica nesse conflito entre saber se as nossas escolhas estão certas ou estão erradas. Isso a Bíblia nos ensina que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. E o Anakin, ele plantou corrupção. E ele depois colheu a consequência dos seus atos. E a gente tem que ficar muito atento às tentações que estão ao nosso redor. Porque são as tentações que fazem com que a gente cometa as escolhas ruins, como está escrito lá em Mateus. Agora, se por um lado, com a história do Darth Vader, a gente aprende quais são as consequências de fazer escolhas erradas, por outro, a gente pode também entender e enxergar a grandeza da graça de Deus. E quando o criador da série percebeu que viriam mais filmes, ele criou uma história de paternidade incrível, surpreendente. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. E você é o pai da criança. E isso torna o Darth Vader um vilão tão relacionável e tão incrível como ele é. Verdade, até muitas pessoas nem consideram o Darth Vader como realmente sendo um vilão da série Star Wars. E dizem até que ele é o personagem principal da série e não o Luke, como muitos imaginavam. Vader encerra a sua participação na trilogia morrendo para salvar o seu filho Luke, enfrentando o senador Palpatine, o imperador. E isso faz com que ele encontre uma redenção no final das contas, né? E isso mostra também um pouco de como é pra gente. A gente comete escolhas erradas a todo momento, mas a gente sempre tem a oportunidade da redenção. A gente sempre tem a oportunidade de se arrepender, de mudar e de encontrar o perdão e a graça. A questão é se nós queremos nos redimir dos nossos pecados, dos nossos erros, e sair do lado sombrio para o lado luminoso da força. O perdão dos pecados está disponível para todo aquele que crer na salvação e confessar os seus pecados. É claro que a gente não vai continuar fazendo escolhas erradas, a gente vai tentar parar de fazer escolhas erradas, já que viemos para o lado luminoso da força. Mas é muito bom a gente saber que mesmo se cometermos pecados, temos a graça eterna e superabundante de Deus que lava-nos de todos os pecados. E lembre-se sempre que nessa caminhada nós contamos com a graça de Deus e o grande conselheiro que é o Espírito Santo, para que a gente possa fazer escolhas melhores a cada dia. Esperamos que você tenha aprendido muito com essa série. Quais vilões que você precisa derrotar na sua vida? Quais vilões que você se parece mais e que você precisa mudar um pouco? Principalmente o nosso maior vilão, né, que é o nosso eu. Sim, já diria Sara Beatriz. O maior vilão sou eu. Comente aqui qual vilão que você tem sido e qual vilão que você quer mudar, né? É isso. E a gente só tem a agradecer você que acompanhou a nossa série, esteve com a gente nesses 4 episódios. Muito obrigado. E é com esse vilão o mais querido de todos que nós encerramos a nossa querida série Que Vilão Sou Eu aqui no Pipocrente. Quem sabe não vem aí o Que Vilão Sou Eu 2 mais pra frente. Se vocês quiserem que a gente faça o Que Vilão Sou Eu 2, dê sugestão de quais vilões vocês queriam que a gente falasse aqui embaixo nos nossos comentários. Foram 4 vilões muito marcantes no cinema, mas a gente ainda tem muitos vilões para falar também. E a gente já vai dar um pequeno spoiler de qual vai ser a nossa próxima série, que é Todos Iguais, Todos Diferentes. Pense aí o que você acha que isso significa. A gente conta com vocês mais uma vez, então até o próximo vídeo.
Valeu, gente. Valeu! Rafael! Mochila de criança! Inimigo das nossas almas! Pode? Pode. Então... Não, para. Como as Desculpa aí. Eu tomou uma sustão.